Uma pessoa que trabalha, por exemplo, com obra de artes e domina ou conhece profundamente a obra de um artista, ela tem condições de identificar as obras falsas que, por exemplo, aparecem no mercado com assinatura falsa desse mesmo artista. Por quê? Porque ela conhece, domina as obras verdadeiras, então ela tem o conhecimento necessário para identificar as obras falsas, por mais perfeitas que possam ser as falsificações. Da mesma forma, quando nós falamos no conhecimento de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e de modo especial quero me referir ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo, com base na graça de Deus, na direção do Espírito Santo, fundamentado no ensino, no conhecimento, do estudo das Escrituras, a pessoa que cresce nesse conhecimento da verdade revelada pelo próprio Deus, ela tem mais facilidade de conhecer todos os falsos ensinos, todas as falsas doutrinas, todas as heresias que possam surgir, todos os sofismas, todas as fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus. E essa é a nossa segunda parte, até a conclusão da 16ª mensagem em 2 Coríntios, cujo título é Vigie a mente, né? Na primeira parte da mensagem, cujo texto está no site paroalvo.com, e o vídeo mais longo está no YouTube, nós falamos sobre marcas daquilo que verdadeiramente procedem de Deus, né? Agora, nessa segunda parte, na conclusão dessa sexta mensagem, falar em marcas daquilo que verdadeiramente não procede de Deus. E quando nós olhamos então para o texto de 2 Coríntios, nós vemos no capítulo 11, né? No versículo 13, fala assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, né? Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros da justiça, ou seja, se transformem em ministros da justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Em outras palavras, tem uma aparência de luz, tem uma aparência de justiça, aparência de verdade, mas não tem realmente as credenciais que os qualificam, que de fato autenticam que são verdadeiramente mensageiros, apóstolos de Jesus Cristo, né? Então, a palavra de Deus é clara, dizer que não é de se admirar, porque o próprio Satanás, o próprio diabo, ele também se transforma em anjo de luz, ou seja, ele também procura enganar e iludir. Então, aquilo que não procede de Deus não tem a credencial de Cristo, não tem as credenciais de Cristo. Uma outra coisa, não proclama o evangelho de Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4, fala assim: se na verdade alguém prega outro evangelho que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tens abraçado, a este de boa mente tolerais. Então a palavra de Deus fala de que alguém que prega outro Jesus, que não temos pregado, que prega um outro evangelho diferente daquele que foi pregado pelos apóstolos, uma referência ao evangelho de Jesus Cristo. Eu me lembro que algum tempo atrás, num estudo, eu citei alguma coisa parecida e alguém fez um comentário na minha rede social, falou: não existe um outro evangelho, só existe o evangelho de Cristo. Eu falei: então, meu amigo, você está enganado, porque as escrituras afirmam sobre um outro evangelho e um outro Jesus. É lógico que não é o evangelho verdadeiro, que não é o Jesus verdadeiro, mas é o evangelho falso. É o evangelho que não prega a cruz. É o evangelho que não prega Jesus Cristo como Senhor e como Salvador, mas que prega ideologias e prega conceitos, e prega filosofias humanas, inclusive até conceitos religiosos.
mas que não representam de forma alguma a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, que apresenta Jesus Cristo como único e suficiente Senhor Salvador, Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Também aquilo que não procede de Deus usa da igreja, usa do Evangelho para o benefício e para a glória pessoal, ou seja, para levar vantagem. E em 2 Coríntios capítulo 11, por exemplo, no versículo 12, ele fala o seguinte, a palavra de Deus: mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Então, pessoas que buscam para a sua própria glória. E além disso, nós vemos no versículo 20, ele fala assim: tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ou seja, usam o Evangelho para escravizar, para dominar, para explorar, para ter todo tipo de vantagem de ganho pessoal. São pessoas que, na verdade, querem serem servidas pelo Evangelho, se servir do Evangelho, mas não servirem ao Evangelho de Jesus Cristo. Uma outra marca daquilo que não procede de Deus é que são pessoas que têm são vidas marcadas por obras de injustiça. Em 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 15, que eu já li, o final deles fala assim, desses falsos obreiros, o fim deles será conforme as suas obras. Ou seja, não são obras de santidade, não são obras de justiça, não são obras que de fato testemunham, que manifestam a glória de Deus, mas são obras que conduzem à perdição, que trazem sobre si o juízo e a condenação do próprio Deus. Então vigie a sua mente para aquilo que Paulo fala, a palavra de Deus, palavra de Deus, através de Paulo, quando fala em 2 Coríntios 11:3, receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza de vida em Cristo. Então, cuidado. Viva na dependência plena de Deus, no conhecimento da verdade que é segundo a piedade, para que não te afastes da sinceridade e da pureza que há em Cristo, da vida autêntica e da vida de santidade em Cristo Jesus. Tem cuidado, cuida de ti, do seu estilo de vida, buscando uma vida de integridade, uma vida séria com Deus. Cuida da doutrina, do conteúdo, dos conjuntos das verdades, daquilo que tu crês, que seja de fato aquilo que está fundamentado na sã doutrina, na palavra de Deus. Cuida do que você crê e cuida de como tu vives debaixo da dependência e da graça de Deus. É difícil nós conhecermos todos os falsos mestres, todos os falsos discípulos de Cristo, todas as falsas doutrinas, todos os falsos ensinos, os falsos cristos, conforme diz aqui, os falsos evangelhos. Mas devemos conhecer e crescer no conhecimento da verdade, para que com base no conhecimento e do domínio da verdade, nós possamos identificar e ao mesmo tempo refutar qualquer forma de falsificação, qualquer forma de engano. Francis Schaeffer já dizia naquele livro, A Igreja no século XXI, livro antigo que ele escreveu, mas que ele já estava adiante do seu próprio tempo, ele afirmava que a igreja, e eu aplico também aqui ao discípulo de Cristo, que quer prevalecer no mundo que transforma a verdade de Deus em mentira, ele deve ter pleno conhecimento e pleno compromisso com a verdade. Essa 16ª mensagem, em 2 Coríntios, tem como afirmação que o discípulo de Jesus Cristo, sob, ou seja, debaixo a liderança do Espírito Santo, ele deve ter uma mente instruída e sujeita à sã doutrina, para
avaliar e questionar ensinos e práticas e para refutar todas as seduções e enganos que procuram separá-lo da simplicidade e da pureza em Cristo Jesus. Um forte abraço para ti, lembrando que no site tem o texto desta mensagem. Um abraço para ti.